Bem, pessoal, boa noite a todos vocês que estão por aqui nos assistindo. Eu sou a Vera, diarista investidora, e hoje nós estamos recebendo aqui com muito entusiasmo, né, com muito prazer, a Lana Santos, analista do Clube FI. Lana, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vera. Grata por me receber aqui no seu canal. É um prazer estar aqui com você e com todo mundo que está aqui assistindo a gente hoje. Eu que agradeço, Lana, obrigada pela disponibilidade. Lana, e a gente vai falar hoje sobre o Galg 11, né, que está prometendo aí grandes mudanças, e eu, pelo menos como cotista, estou bem ansiosa e estou esperando aí melhoras boas. Com certeza, todos nós, né, Vera? Acho que a mudança ela é bem-vinda quando é para trazer algum benefício para o investidor. Embora às vezes no primeiro momento alguma mudança cause alguma estranheza nas pessoas, às vezes a gente precisa olhar para ver se aquela mudança realmente é positiva ou não, né? E no Verdade. caso do Galg, é um fundo de logística, né? Sei que vocês estão aqui acompanhando, provavelmente já conhecem um pouco desse fundo que a Vera Lúcia gosta muito. Ah, eu gosto. Mas é um fundo de galpões logísticos, gerido pela Guardian, gestora. E é um fundo que ele tinha anteriormente, até o momento, na verdade, tem 5 imóveis distribuídos em diversos estados aqui do país, então região sul, sudeste, nordeste também. Tem essa boa distribuição geográfica dos seus galpões logísticos. Então, o que acontece com esse fundo hoje? As principais características que ele tem. Além de ter uma boa diversificação geográfica, ser um fundo que investe no segmento de galpões logísticos, é um fundo que é reconhecido também por ter uma boa estabilidade de dividendos. Então, faça chuva, faça sol, o Galvin sempre distribui ali aquele 0,082, 0,084, varia assim bem poucas casas decimais, é um fundo bem estável na sua rentabilidade, o que faz ele ser um dos queridinhos aí do segmento entre os investidores, né, Lúcia? Vera Lúcia. Verdade, Lana. Eu gosto bastante. Isso se deve ao fato, né, do fundo ter até o momento, né, os seus contratos atípicos. E como são contratos atípicos, não passa pelaquela situação revisional a cada 3 anos, então o preço não vai oscilar até o término do contrato. E além de não oscilar o valor do aluguel, ainda tem o reajuste mensal, né? Que no caso do Galg é pelo IPCA. Então, eu já fico de olho. Toda vez que anuncia que vai ter algum reajuste nos imóveis, eu já fico pensando se não vai pingar mais 2 avos de centavos em cada cota que eu tenho. Porque quando eu comecei a investir nesse fundo, ele pagava 0,082 avos, aí teve reajuste de alguns imóveis e ele começou a pagar 0,84 avos. Eu já estou ansiosa para ver alguns reajustes esse ano, para eu também poder receber aí uns avozinho a mais por cada cota. Ah, com certeza. Afinal, a gente veio aí de um ano, 2023, em que a gente teve uma inflação bem devagar, né? A gente teve até uma deflação do IPCA no mês de junho, com o IPCA vindo negativo em 0,08, depois veio positivo em 0,12 em julho, e aí ficou abaixo de 0,3 até o final do ano, quando chegou dezembro, aí um susto do IPCA vindo 0,56, então bem acima. E a perspectiva é de que agora no começo de 2024 a inflação siga também um pouquinho mais acelerada, o que vai refletir provavelmente no reajuste dos contratos e pode vir realmente um ajuste positivo aí nos rendimentos dos cotistas de todos os fundos, tanto de papel, que são indexados ao IPCA, quanto fundos de tijolo que têm os seus contratos também, que variam de acordo com a inflação. É isso que é legal, porque a diversificação na carteira de índice é bom porque traz um equilíbrio, né, Lana? Com certeza, é isso que vai trazer, porque às vezes a gente não sabe, né? O dia de amanhã os índices podem subir quanto cair. Então, tendo essa diversificação, é muito melhor para ter essa estabilidade nos rendimentos, ao invés de ficar correndo atrás daquele investidor, daquele investimento, daquele indexador que a gente acha que vai subir mais. Então, ter um pouco de CDI, um pouco de GPM, um pouco de PCA, é o ideal aí para ter um balanceamento de índices na carteira e ter sempre uma rentabilidade com uma boa previsibilidade, né? Essa palavra que também é muito utilizada para descrever os contratos atípicos, como você muito bem colocou, né? Os contratos atípicos de locação são uma modalidade de aluguel, como a Vera muito bem falou, que não tem um revisional de contrato. Então você sabe que o valor não vai variar nem para cima e nem para baixo. Então, por um lado, o valor do aluguel, ele não pode subir, ele vai só variar de acordo com a inflação, mas também não vai cair e você não corre o risco de ficar sem aquela receita, porque esses contratos atípicos, eles são de longo prazo, então acima de 10 anos.
E se por acaso o locatário daquele galpão logístico ele quiser rescindir, ou seja, cancelar o contrato, devolver o imóvel antes desse prazo de vencimento, ele precisa pagar uma multa que é do total do valor restante até o final do contrato. Então, mesmo que ele desocupe o imóvel, ele vai continuar pagando aquele valor do aluguel até o vencimento que foi acordado em contrato. Então, realmente é muito raro esses fundos terem algum problema de inadimplência por conta de uma vacância elevada, porque a multa de rescisão do contrato é do valor total. Então, previsibilidade é a palavra certa para descrever esse fundo. E como ele está prometendo, os gestores eles estão prometendo a mesma estrutura, os mesmos pilares que eles têm usado, né? Ou seja, o índice de reajuste é o mesmo, os contratos são atípicos. Então, o que acontece? A gente vê que vai ser uma melhoria para o fundo, porque o fundo vai crescer. Eu estou vendo, eu acho que eu vi que o Grupo Pão de Açúcar vai ser um dos inquilinos do Garen. E outra coisa que eu estava vendo, Lana, é que eles falaram, né, no relatório, assim, porque já tem uma plataforma criada, né, com o Gari 11, acredito que ainda não está ativa, mas já tem lá um material mais publicitário. E aí eles falam que a dívida hoje, que está em 41%, frente ao valor patrimonial dos ativos, ela vai cair para 26%. Então, eu acredito que esse cair dessa alavancagem, dessa dívida, vai se dar pelo fato de que o patrimônio vai aumentar, né? Já aumentou em relação ao valor da alavancagem. Ou ele também pode usar parte desse valor de emissão de cotas e abater parte da dívida. Então, essa diminuição da alavancagem, ela pode ter por dois fatores, ou porque o patrimônio vai se elevar em relação à dívida que já tem, ou porque ele pode usar parte, né, que sobrar ali e liquidar uma parte da dívida, porque acredito que um fundo imobiliário, ele pode fazer emissão de cotas ou vender ativos para pagar, né, o principal, que não é ali os juros, enfim. Então, mas eu acredito que nesse caso vai ser o seguinte, vai ser porque o patrimônio vai crescer frente à dívida que já tem. Não sei se você pode também falar que pode ser dessa forma. Perfeito, é isso mesmo, Verinha. O que aconteceu, né, caso alguém não esteja acompanhando, né? Por que estamos aqui falando do Galg nesse momento? O fundo fez recentemente sua quinta emissão de cotas e captou 625 milhões de reais. Então, o montante inicial aí da oferta era 500 milhões, eles captaram até o montante adicional, ou seja, captaram um bom dinheiro aí, o máximo que eles poderiam captar nessa oferta. E agora o fundo vai passar a ter um patrimônio de 1,2 bilhões de reais. Então passou de ser um fundo aí de 500 milhões aproximadamente para um fundo de 1,2 bilhões. Então está entre os 10 maiores fundos de logística em termos de patrimônio líquido, né, no seu tamanho. E é justamente por esse aumento do patrimônio que vai reduzir o percentual de alavancagem. Porque como que a gente calcula esse percentual de alavancagem, né, sobre o patrimônio? É o valor da dívida sobre o patrimônio líquido do fundo. Se o denominador dessa fração, ou seja, o patrimônio aumenta, reduz também esse percentual. O fundo poderia sim utilizar uma parte do saldo captado para pagar a dívida, mas eles preferiram comprar novos imóveis, 7 novos imóveis, está no pipeline indicativo aí. E a polêmica aí que está surgindo é porque esses imóveis não são imóveis de logística, são imóveis ligados a varejo e renda urbana. Então, o fundo vai deixar de ser 100% de logística e passar a ser um fundo híbrido, ou seja, que investe um percentual pequeno em industrial, um grande percentual em logística e também um percentual em varejo e renda urbana. Desses 7 ativos que eles vão comprar, a maioria são também de supermercados. Então, tem Grupo São Mateus, tem Pão de Açúcar, tem Mercado Extra. Então, são também nessa modalidade de contrato atípico de longo prazo de grandes companhias, algumas até listadas em bolsa. E por conta disso, o fundo vai mudar de nome, passar a ser Gari 11, né? Claro que isso ainda vai ser aprovado pelos cotistas do fundo, mas o fundo vai passar a mudar de nome. De Galg, que é de logística, Já votei. Eu já votei, hein? Porque eu já recebi no e-mail, já votei. Aí, ó. Verinha já tá atualizando aí, vocês. Em breve vai sair oficialmente que o fundo mudou de ticker e vai passar a ser negociado com esse novo nome, porque o LG era Guardian Logística e agora vai passar a ser Guardian Real Estate, um pouco mais amplo esse mandato do fundo. E o interessante é que o fundo não precisa mudar o seu regulamento, porque no regulamento do fundo é o que determina o que ele pode comprar.
E o mandato do fundo, desde o começo, ele já era mais amplo, assim como o do fundo Ai, TRXF, que por bom. exemplo, que permite que o fundo compre ativos de diversas qualidades, diversos tipos, não só de um único segmento, o que faz ele ser um fundo, então, mais aberto para poder aproveitar essa oportunidade de mercado. E que é muito legal também, porque o investidor consegue aumentar a diversificação da sua carteira sem comprar um novo fundo. Então, ele vai ter exposição a outros segmentos agora, mantendo um único fundo na sua carteira. Lana, e sabe o que é legal? E você que é cotista, é muito importante você votar para que os gestores tenham ali um quórum qualificado para que ele possa tomar essa decisão de poder realocar, não, alocar esse valor que conseguiu aí com essa emissão de cotas lançada ao mercado para estar comprando esses imóveis, né, e trazendo aí melhorias para o fundo. Porque se ele não conseguir, né, essa quantidade aí de votos, ele não vai poder tomar. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Acredito até que as cotas não deu para quem quis, porque foram vendidas rápidas, assim, enfim, né? Foi algo assim muito tranquilo. Algo que eu queria pontuar, né, é que assim são dois setores que ele está inserido, que eu gosto muito, eu vou explicar por quê. Logística, a gente já viu que é algo assim que ainda está em grande expansão. Ele também tem um pouco ali o pezinho no industrial, né? Porque tem uma empresa que é bem industrial. Mas eu penso assim que seria um dos últimos setores a dar errado, é o de logística. Segundo segmento que ele está inserido agora é o de alimentação, porque pelo que eu entendo, é a última coisa que o ser humano vai deixar de consumir em um caso muito extremo, porque todo mundo precisa comer. Então, a gente sabe que a alimentação, no caso dessas empresas de varejo, como o Grupo Mateus, Pão de Açúcar, Extra, a gente sabe que é alimentação e todo ser humano precisa de alimentação. Então, para mim, são dois segmentos assim que, ó, super acertou. É isso aí, são realmente bons segmentos e principalmente por serem empresas grandes, porque o varejo alimentício, apesar de ser alimentício, que é muito resiliente, também tem a parte de varejo, que é um segmento que oscila um pouco mais e está muito sujeito a crises, a quebras, problemas financeiros da empresa. Então, uma empresa maior, mais robusta, de grande porte, listada em bolsa, tem muito mais possibilidade de ter uma boa performance financeira, e conseguir manter os pagamentos em dia e honrar com os compromissos com o fundo. Então, realmente ele acertou nesse sentido de buscar bons inquilinos com contratos longos e atípicos. Sim, e assim, apesar de ser varejo, não é um varejo de consumo mais, vamos dizer assim, não tão necessário, né? O alimentação, ele, para mim, ele é o primeiro item de necessidade de um ser humano. Seja aquele que consome itens mais sofisticados da alimentação, mais caros, mais seletivos, como aquele que precisa ir lá pegar o básico do básico, que precisa sobreviver. Então já é um pouquinho mais diferente daquele varejo lá que está ligado a eletrônicos, eletrodomésticos, né, decoração, enfim, porque isso aí realmente, numa situação bem adversa, o brasileiro, o ser humano, ele vai deixar ali bem para depois, porque não é um item de tão necessidade assim. Lana, eu queria tirar uma dúvida, que é o seguinte, o Galga, ele tem muito essa pegada assim de ele comprar o imóvel do próprio inquilino, e depois ele pega aquele imóvel e aluga para o inquilino, porque é uma maneira da empresa pegar dinheiro, captar dinheiro para ela. Porque no mercado de capitais, a pessoa pode, né, emitir, enfim, uma debênture, um CRI, mas ele também pode, tem essa lei agora que o inquilino, o dono da empresa, ele faz assim, por que eu vou pegar empréstimo, emitindo uma debênture, um CRI, sei lá o que mais, se eu tenho meus imóveis? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vender esses imóveis e aí eu vou entrar em negociação com o fundo imobiliário que vai comprar meus imóveis. Junto a isso, a gente vai fazer um acordo de contrato atípico e eu vou pagar aluguel, mas eu vou captar esse dinheiro com os meus próprios imóveis, que depois não vai ser mais dele. Claro que ele vai ficar pagando aluguel, mas é uma maneira dele captar o dinheiro para a empresa ali, para crescer, enfim. E eu não sei se isso aconteceu nessa nova emissão, se vai acontecer, se está acontecendo dessa forma, porque ele tem dessa pegada aí também.
Isso, o Gal ele faz isso e muitos outros fundos também fazem nessa operação conhecida como Sale and Leaseback, que é vender e alugar de volta, que é justamente para seguir essa estratégia das empresas de desinvestimento. Então, a empresa, quando você tem um imóvel, até uma pessoa física, se você tem um ativo, ele está imobilizado, é um dinheiro que você tem, mas você não consegue usar ele para nada. Então, quando a empresa precisa realmente levantar um capital, a forma mais prática que ela tem é de realmente vender esse ativo e se manter pagando aluguel, que apesar de ser um custo a mais, ainda assim, às vezes é um custo inferior ao dinheiro que ela recebe da venda daquele ativo. Então, um jeito de você abrir um espaço no balanço da companhia para ela poder seguir investindo em outras atividades que são mais necessárias, né, para sua atividade. Porque o fundo imobiliário, o negócio dele é tijolo, é imóvel. E da empresa de varejista, por exemplo, é de vender alimentos. Então, ele vai colocar o seu capital aonde faz mais sentido. E muitas vezes o dono do imóvel ele pensa assim: eu quero captar dinheiro, mas eu não quero abrir mão do endereço, porque aqui eu já tenho a minha clientela, o cliente sabe onde me encontrar, aqui está tudo ok, não preciso mudar de endereço. Então, essa é uma solução prática e rápida, né, para conseguir dinheiro. Exatamente, ainda mais essas grandes empresas que precisam de um espaço grande que às vezes não é tão fácil de encontrar uma localização boa com toda a estrutura que Verdade. eles precisam, né? Então, acho que realmente é bom para todos, para a companhia que desinveste, Agora aí voltou. voltou. É bom para a companhia que desinveste e é bom para o fundo que consegue aí um bom ativo com um bom contrato e um bom inquilino. E é bom para os cotistas, porque sabe que o seu fundo imobiliário vai, né, vai ampliar o seu portfólio de bons inquilinos com boas empresas e aumentar os proventos. Isso é muito bom. Realmente, é justamente por isso que o Galg 11 é um dos fundos, um dos 5 fundos que fazem parte da carteira de R$ 50, recomendada aqui pelo Clube FI, uma carteira gratuita e aberta para todos que quiserem acessar e seguir as recomendações. Verdade, Lana. E uma coisa assim que o Clube FI fez, né, em comemoração aos 9 anos aí de existência do Clube FI, foi ter lançado aí o plano básico, onde fica aí menos de R$ 9 mensal para quem quiser estar adquirindo o plano básico, que inclusive dá acesso à carteira, tem como montar a sua carteira dentro da plataforma. Eu já mostrei aqui como que coloca a nota de corretagem. Amei, para mim não, nunca experimentei uma outra plataforma que colocando o manual fosse tão fácil de colocar, editar, excluir, enfim, foi muito bom mesmo. Tá de parabéns a plataforma. Que bom, Verinha. Então, se vocês quiserem conhecer esse plano que foi feito para vocês que estão começando a investir, querem aprender e não tem tanto dinheiro para gastar comprando cursos e recomendações de outras casas mais caras, o clube lançou esse plano que nesse primeiro mês de lançamento é R$ 8,32 por mês. Então, é menos de R$ 10 para você ter recomendação de investimento, ter acesso a um curso gratuito para investidores iniciantes com o professor Arthur Vieira de Moraes. Tem as plataformas do clube, as nossas ferramentas aí para investidores acompanharem sua rentabilidade. Então é muita coisa boa por menos de R$ 10 por mês. Então, se quiserem acessar, tem tanto o link aqui embaixo do vídeo, quanto lá no Instagram da Vera Lúcia também, se vocês não seguem, @diarista investidora, né? Isso mesmo, É isso Lana. E aí. lembrando que quem acessar pelo meu cupom tem 10% de desconto, ou seja, esse valor vai cair ainda mais, né? Porque eu vi que ele está ali 99 à vista, mas se a pessoa quiser parcelar, sai um pouco mais de R$ 8 mensal, mas isso antes de colocar, né, o cupom. Se colocar o cupom, ainda tem 10% de desconto e é uma maneira aí do investidor adquirir essa assinatura, que para mim é maravilhosa, porque o curso do Arthur é muito bom, está gratuito lá na plataforma para todas as assinaturas, e além disso ainda vai ter um bom desconto. Muito bom, né? Já é barato, tem muita coisa boa e ainda tem desconto, né, gente? Estão esperando o quê? Vão lá conferir essa nova assinatura do clube pensada em vocês, investidores. Isso aí. Bom, Lana, expectativas boas, eu não vejo a hora desses ativos todos adentrarem aí no portfólio do fundo, porque antes, né, eu falava, nossa, tem 5 imóveis, e apesar de ter uma boa estrutura aí nesse fundo, é, dá uma certa preocupação, sim, porque eu já tive um outro fundo que tem a mesma estrutura do Galg 11, as cotas desvalorizaram, eles não conseguiram ali fazer um bom manejo, não podia fazer uma subscrição de cota porque não valia a pena, que tinha desvalorizado.
e com isso eles tiveram que vender o imóvel. Eu fiquei, assim, por mais que eu via a estabilidade no lugar, ficava aquele pensamento, né? E se a cota desvalorizar muito e eles não vê vantagem em emitir novas cotas a um preço inferior, e ter que vender o imóvel, sei lá, vai ficar com 4, mas não, antes disso acontecer, o preço das cotas se manteram firmes, eles conseguiram fazer essa emissão e agora o fundo vai passar de 5 imóveis para 12 imóveis, é bastante coisa, é mais que dobrou. Exatamente, mais que dobrou. Bom, e é isso, vamos nos despedindo por aqui, né, Lana? É isso, Vera. Muito Deixa suas obrigada pela redes oportunidade de me sociais. receber aqui no seu canal. Ah, me sigam lá no Instagram, pessoal, é @lanainvest, onde eu posto conteúdo sobre FIIs, respondo perguntas de vocês também. E é isso, quando precisarem, estou à disposição. E Verinha, grata por me receber aqui, foi um prazer estar com você e com todo mundo assistindo o seu canal. Lana, eu que agradeço, obrigada pela disposição e pela simpatia. Eu tenho certeza que o pessoal gostou. Gente, deixa like aqui embaixo, tá? Pode enviar mensagem e perguntinhas para Lana lá no Instagram dela, que ela tá sempre respondendo. E é isso, pessoal. Esse foi a nossa pequena live de hoje. Teve que ser gravada enfim, é melhor, teve que ser gravada, mas foi feito com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui embaixo se vocês gostariam que comentasse mais sobre algum outro fundo imobiliário, porque a gente pretende fazer mais lives curtinhas sobre um determinado ativo, tirando a dúvida de vocês. Tchau! Tchau!